Ensino, sejam bem-vindos a mais uma sessão Dúvidas do Internauta. Hoje vou responder a dúvida enviada pela Cristiane, que me mandou esse exercício aqui para resolução. Então vamos acompanhar aqui o que o exercício pede. Observe o circuito elétrico da figura a seguir para responder à questão. Então nós temos aqui o circuito elétrico, onde temos uma fonte aqui de tensão, em paralelo com uma fonte de corrente, em paralelo com um resistor de 10 ohms. A fonte de tensão alternada senoidal possui tensão terminal de 100 cosseno de ômega-t volts e a corrente da fonte de corrente alternada senoidal é de 15 cosseno de ômega-t amperes. Neste circuito, letra A fonte de corrente fornece 500 watts de potência média. B. A fonte de tensão fornece 250 watts de potência média. C. A potência média total consumida é de 750 watts. D. O resistor dissipa uma potência média de 1000 watts. Ou E. O resistor dissipa uma potência média de 2250 watts. Então vejam que as alternativas elas giram em torno da potência média de cada componente ou da potência média total. Maravilha? Então, vamos analisar os dados que nós temos aqui. Primeiramente, nós estamos vendo que a fonte de tensão, então aqui a fonte de tensão alternada senoidal, possui 100 cosseno de ômega-t volts. O que significa isso aqui? Significa que nós temos um sinal cossenoidal nessa fonte de tensão que nós temos aqui, de 100 volts de pico. Esse 100 aqui, que nós estamos vendo aqui, é 100 volts de pico. Então nós temos aqui uma fonte de tensão de 100 volts de pico. Como ele não especifica o valor de ômega-t, eu não sei a frequência ou o período, mas não importa. Já a fonte de corrente, nós temos aqui que a fonte de corrente alternada senoidal é de 15 cosseno ômega-t amperes. Então nós temos aqui nessa fonte de corrente uma corrente de pico de 15 amperes. 15 amperes de pico. É isso que significa esse 15 cosseno de ômega-t amperes. Obviamente que nós não vamos trabalhar com valores de pico, até porque o exercício ele pede sempre o quê? Potência média e não potência de pico. Então nós vamos ter de converter esses valores aqui que estão em pico para a tensão eficaz. Então, para isso, nós vamos usar aquela velha fórmula conhecida. Nós sabemos que a tensão eficaz, que é RMS, é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. O mesmo vale para a corrente. A corrente RMS de um sinal é igual a corrente de pico dividido por raiz de 2. Nós já explicamos isso aqui, essas fórmulas lá no nosso curso de corrente alternada do GV Ensino. Maravilha? Então vamos começar aqui pela fonte de tensão. Nós temos 100 volts de pico, mas eu quero saber quanto que é em RMS. Então, maravilha. Vamos colocar aqui do lado. A minha tensão de pico é 100, dividido por raiz de 2, vai dar quanto? Vamos pegar a calculadora. Aqui está a nossa calculadora. Vamos colocar aqui 100 dividido pela raiz de 2. A raiz de 2 é 1,414, então dá 70,7 volts. Então, a nossa fonte de tensão possui uma tensão RMS de 70,7 volts. O que a gente vai fazer, então? Vamos colocar aqui essa informação. Temos aqui 70,7 volts RMS. Vamos agora fazer o mesmo aqui com a corrente. Vamos calcular a corrente eficaz. Então, a corrente eficaz vai ser a corrente de pico. Corrente de pico que nós já vimos é 15 amperes, dividido por raiz de 2. Vai dar igual a quanto? Vamos jogar na calculadora. Então, temos lá 15 dividido pela raiz de 2, que é 1,414, 10,61 amperes. Temos aqui 10,61 amperes, é a corrente eficaz da nossa fonte de corrente. Então, aqui vamos apagar e vamos colocar aqui 10,61 amperes. Maravilha? Então, essa é a primeira etapa, o primeiro passo,
vamos apagar aqui nossas contas, que é descobrir o valor eficaz das nossas duas fontes. Em seguida, vamos analisar o seguinte. Nós estamos vendo que os três componentes, tanto a fonte de tensão, quanto a fonte de corrente, quanto o nosso resistor, os três estão em paralelo. Aí eu pergunto para vocês, quando eu tenho componentes em paralelo, o que é igual numa associação em paralelo? É a tensão que é a mesma ou é a corrente que é a mesma? Ora, a gente sabe que em paralelo a tensão é a mesma em todos os componentes. Portanto, se eu tenho uma tensão aqui na nossa fonte de tensão de 70,7 volts e ela está em paralelo com a fonte de corrente, quer dizer que na fonte de corrente eu vou ter aqui uma tensão também de 70,7 volts. E o resistor, que também está em paralelo, vai receber também uma tensão de 70,7 volts. A tensão dos três é a mesma, porque os três estão em paralelo. Agora, com base nisso, eu já consigo calcular a potência tanto do resistor, porque eu já tenho a tensão e a resistência dele, como da fonte de corrente, porque eu também já tenho a tensão e a corrente sobre ela. E aí, sabendo essas duas potências, a gente já consegue ver se alguma das alternativas aqui embaixo já vai bater ou não. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela potência no resistor. Então, potência no resistor vai ser igual. Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, eu posso usar aquela fórmula. Potência é igual a V ao quadrado sobre R, portanto, o V é 70,7 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 10. Então, a potência no resistor vai ser quanto? Vamos usar a nossa calculadora. Então, temos 70,7 ao quadrado, que é a mesma coisa que 70,7 vezes ele mesmo, 4.998. Dividido por 10, vai dar 499,8, ou seja, uma potência de 500 watts aproximadamente no resistor. Alguma das alternativas que fala da potência do resistor dá 500 watts? Vamos analisar, elas estão aqui embaixo, a letra D, 1.000 watts, letra E, 2.250 watts. Então não é nenhuma dessas, não é a D, vamos riscá-la aqui, também não é a E. Maravilha. Vamos analisar agora a potência aqui na fonte de corrente. Então a potência, vou chamar da fonte de corrente de I, vai ser igual a quanto? Eu tenho a tensão e tenho a corrente, então potência é igual a V vezes I, ou seja, 70,7 vezes 10,61. Então a potência na fonte de corrente vai ser quanto? Vamos analisar. 70,7 vezes 10,61, 750 watts. A potência na fonte de corrente. Vamos ver a alternativa. Alternativa A, a fonte de corrente fornece 500 watts de potência média. Não bateu. Sabemos que a fonte de corrente fornece 750 watts. Então não é a letra A. Só pode ser a B ou a C. Vamos calcular a fonte de tensão agora, a potência da fonte de tensão. Então vamos lá. Nós sabemos aqui que a tensão na fonte de tensão é 70,7 volts. E a corrente que sai dela, qual é? Bom, isso é fácil de calcular. Vamos analisar o seguinte. Eu sei a corrente aqui na fonte de corrente, que é o nosso 10,61 amperes. E eu preciso descobrir essa corrente aqui no resistor. A corrente aqui no resistor está fácil, porque eu sei a tensão e eu sei a resistência. Basta aplicar a lei de Ohm. Como são valores simples, a resistência é 10 ohms, eu sei que 70,7, que é a tensão, dividido pela resistência, que é 10, vai dar uma corrente de 7,07 amperes aqui no resistor. Então, olha só que interessante. Nesse nó aqui, o que eu tenho? Eu tenho entrando uma corrente de 10,61, saindo para o lado direito está saindo 7, então quanto que sai para o lado esquerdo, que é a corrente que vai para a nossa fonte? Basta aplicarmos lá a primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem.
Ou seja, dos 10,61 amperes que estão entrando aqui nesse nó, 7,07 vem para a direita. Quanto que sobra aqui na esquerda? Vamos usar a calculadora novamente. Então, 10,61, que é a corrente que entra, menos 7,07, que foi para um lado, sobrou, portanto, 3,54 amperes, que veio para o outro lado. Agora sim, nós já temos a tensão e temos a corrente sobre a fonte de tensão. Basta calcularmos a potência. Então, a potência da fonte de tensão vai ser igual a 70,7, que é a tensão, vezes a corrente, que é 3,54 amperes. Então, a potência na fonte de tensão vai dar quanto? 3,54 vezes 70,7 vai dar 250 watts. 250 watts, que é exatamente o que nos diz a letra B. Então, a letra B, a fonte de tensão, fornece 250 watts de potência média. Essa aqui é a nossa resposta correta. Se calcularmos a potência média, vocês vão ver que não vai dar os 750 watts, até porque, vejam que 750 watts é o valor da potência máxima aqui, da maior das potências, que é a potência da fonte de corrente, portanto, 750 não pode dar o valor médio entre as três potências que calculamos, é óbvio. Então a resposta correta é a letra B. Cristiane, espero que tenha esclarecido a sua dúvida e você que tem a sua dúvida, não deixe de mandá-la para nós no GV Ensino através do nosso site www.gvensino.com.br. Adicione-nos no Facebook e inscreva-se no nosso canal no YouTube e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!